Bem, senhoras e senhores estudantes, o meu bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez com o propósito de prosseguir o nosso curso de gnose. Na conferência A Morte em Marcha dos Detalhes, que é o tema de número 10. Essa prática é a prática básica, fundamental, que vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso no caminho gnóstico. Ela é tão importante que os mestres, principalmente o venerável mestre Rabulô e o mestre Samael, dizem que a única prática objetiva que tem na gnose é a morte, porque dela dependem todas as outras práticas. A morte é o primeiro fator. É uma conferência que tem no Tratado de Psicologia Evolucionária, no Grande Rebelião, e em todos os outros livros do mestre Samael. Mas ela, então, é objetiva porque revoluciona a consciência. Só através dela a gente consegue sair do subconsciente e ir para o nosso consciente. Sair da subconsciência para a consciência. Nós temos, então, alguns tipos de morte. Na realidade são 3. Então nós temos a morte que estamos falando hoje, mas primeiro nós temos a nossa morte física. Nós vamos ter outra conferência. A morte física morre alguns componentes da nossa estrutura, como o corpo físico, como o corpo vital, a personalidade, mas ela não é tão radical, porque acaba, ao final da operação morte, continua existindo o ego. Então o ego não morre com a morte física, ele continua nas outras dimensões do cosmos. Então e o ego, a gente já viu em conferência anterior, é o fator gerador dos nossos defeitos psicológicos, dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, para revolucionar a nossa consciência, é preciso matar esse ego, eliminar esse ego. Por isso se chama Morte em Marcha dos Detalhes. É um título dado pelo venerável mestre Rabulô. E a morte já é conhecida, os alquimistas conheciam por outro nome, os maçônicos, os maçons, os Rosacruzes, né? Cada um com seu nome, mas na realidade é a mesma coisa. Lá na Bhagavad Gita é o Harakiri, tem outros nomes, né? Naquele discurso, naquele diálogo entre o Krishna e o Arjuna, que ele fala: ó Arjuna, nós temos que matar toda a família, todos os nossos irmãos, tudo isso, daquilo. Então, ao pé da letra, o pessoal pensa que é a família física, não, é a família psicológica, desses agregados psicológicos que vão complicando a nossa vida. Bom, a morte física não resolve, a morte psicológica é a que resolve, então a gente vai aprender como se faz essa morte dos detalhes, né? E depois, a segunda morte, da qual falava Jesus Cristo, é a morte da nossa alma. Então, é o seguinte: se nós não fizermos a morte dos detalhes, que é o primeiro fator, onde nós vamos transformando os defeitos em virtudes, que os alquimistas diziam que era transformar os metais pesados em ouro. Então é a mesma coisa, transformar metais pesados, ou seja, em ouro. Metais são os defeitos e o ouro as virtudes. Então eles queriam 3 coisas, alquimistas: a morte na forma de transformar metais em ouro, a pedra filosofal, o elixir da longa vida. Bem, e Jesus vai passar isto nos 3 fatores. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou si mesmo, a gente teve a observação de si mesmo, ou seja, dissolva os teus pecados, os teus defeitos. Pega a sua cruz, que é o segundo fator, e siga-me, trabalhando pela humanidade. Muito bem. A segunda morte, então, ela vai processar lá nas ímpares dimensões, que nós vamos estudar na conferência da Novo Círculo Dantesco, da Divina Comédia do Dante, né? Ela vai se dar compulsoriamente, ou seja, a força contra a nossa vontade.
Se a gente não morre aqui agora aleatoriamente, né, por nossa vontade, de maneira consciente, auto-observando, enxergando os defeitos e fazendo a sua dissolução, ele vai acontecer. Vamos supor, eu tenho um defeito de usar uma droga ou de fumar, é um defeito. Tem um eu que encabeça isso daí, que é o eu da legião da gula, né? Tem que me satisfazer isso. Então eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu continuo com ele. Então ele vai persistir após a minha morte física, vai continuar. Então eu vou viver fumando lá na quinta dimensão. E aí é doloroso porque aqui eu tenho um corpo físico. Posso pegar um cigarro e fumar. Lá eu não vou ter esse corpo físico. Então fica essa vontade eterna que vai sufocando e matando. A gente pode ver no filme Ghost, né? Não só da necessidade de fumar, mas da necessidade sexual. Para realizar o desejo tinha que incorporar no veículo de outra pessoa para realizar essa fantasia sexual. Então é importante dissolver os agregados aqui agora, em vida, para que não soframos a segunda morte, ou seja, a morte da alma. A palavra alma significa consciência, a morte da consciência. Bem, como é que a gente faz isso? De maneira prática, né? O mestre Rabolu deixou a didática perfeita, o caminho está mapeado de forma sintética, simples, para quem quer seguir, trilhar o caminho da vida navalha. Então ele diz que os detalhes que a gente é como uma árvore. Então numa árvore você tem as raízes, são as raízes principais, tá? Então vamos pegar as 7 legiões, né, que é a ira, a cobiça, a gula, a luxúria, né, a inveja, são essas raízes. Na árvore biológica, essa raiz, se a gente examinar, ela tem películas. As raízes grandes são as raízes de sustentação da árvore. Fixa a árvore biológica no chão, ela não cai, não, ela tem o substrato. Então, as raízes grandes têm a função de sustentação. E as pequenininhas, são as películas, que vão alimentar as grandes. Então, o nosso ego também é uma árvore assim. Tem as raízes, as 7, que já são profundas, estão fixas. E elas vão ser alimentadas por essas películas, que na realidade são os detalhes psicológicos, aquelas coisinhas diminutas, muito pequenininhas, que é onde a gente falha. Por isso não fazia prática perfeita, como disse o mestre. Todo mundo trabalha as grandes e são as pequenas que vão derrubar a gente, porque elas vão levar alimento, a árvore não morre. Então ele comparava também essa morte dos detalhes, que é eliminando essas coisinhas pequenas, com um soldado que vai para a guerra para lutar contra o exército todo. Então, aos pouquinhos tem que ir matando um a um. Chama-se a morte, marcha do detalhe. Marcha porque ela vai acontecendo em relação a qualquer coisa que estejamos fazendo. Então, quando o discípulo começa a fazer essa prática revolucionária, ele é um verdadeiro estudante de nós, prático. Ele põe todas as coisas da vida diária em função da morte. Então, não importa onde ele esteja, não precisa ele recolher, fugir das situações. Em qualquer situação que ele está, é o momento oportuno para ele poder fazer a prática. E a Mãe Divina, que é uma parte do nosso ser, ela vai nos colocando a situação didática que nós precisamos para trabalhar nesse ginásio psicológico, como eu chamo de ginásio. E aí tem os ginásios difíceis, aquela relação difícil na família, aquela relação difícil no serviço, a relação complicada na nossa vida, na sociedade. Mas não adianta fugir e ir para um ato, ficar lá na floresta anos e volta ou eu estar vivo. Nós temos que dissolver ali aonde ele apareça, por mais dor que nos apareçam, tá? Então, a gente vai observar os eus atuando no centro, né, da máquina humana. Então, ele vai atuar no intelectual na forma de pensamento e aperta para a Mãe Divina, Mãe, com voz operativa. Elimina esse pequenininho pensamento de minha alma, ela vai dissolver. Atuar na forma de sentimento, o menor sentimento. Mãe, elimina para mim esse sentimento, uma imagem que venha aparecer, ou a gula, ou qualquer coisa, eles vão chegando. Se vocês assistirem o filme, né? O cara vai lutar com todos, vai chegando um por vez, ele vai derrotando todos, né? E a gente, a morte do ego, é também assim. Muito obrigado a todos, nas próximas conferências continuaremos.